Outra tática que a gente pode usar é ancoragem em vendas. Então, o que é ancoragem? A gente começa a falar dos nossos benefícios, né, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente presta, que aí começa o cliente a entender que o nosso serviço não pode ser o valor de um serviço, por exemplo, de um advogado isolado, que não tem setor nenhum, que vai cuidar, o cara vai ser tudo no processo para ele. Entendeu? Ou, por exemplo, a gente tem um benefício que ele vai entender, não, esse benefício aqui para mim vale isso. Mais ou menos, ele compara com assessoria, compara com outro serviço que ele já teve acesso. E aí, isso é a ancoragem. Quando a gente começa a falar do nosso benefício, daquilo que a gente tem, como é que a gente presta serviço, a gente, quando for dar um valor do que a gente vai cobrar a ele vai começar a entender porque aquele preço, a gente chegou naquele preço. Chegou naquele preço do nada. Chegou naquele preço porque a gente tem um serviço que a gente vai prestar para ele. Ainda está dentro do planejamento a comunicação eficaz e a persuasão. Então, dentro dessa comunicação eficaz e persuasão, a gente vai usar técnicas de persuasão e o uso de gatilhos mentais aplicado ao serviço jurídico. Isso é a comunicação eficaz. Então, dentro do planejamento, nos scripts, em tudo que a gente vai orientar vocês, tem que ter persuasão e tem que ter gatilhos mentais aplicados ao serviço. Se a gente entrar lá e ver que não tem, inclusive, é uma das questões que a gente falou que é tirar ponto, porque a gente tem que ter, toda conversa tem que ter persuasão e uso de gatilhos mentais. Outra questão na nossa comunicação eficaz é tem que ter roteiro de venda e objeções. Então, o roteiro de vendas, que é os scripts, a gente vai entregar alguns scripts para vocês, né, que justamente se não tem que parar e fazer. Isso é planejamento. Né? Então, para ter uma comunicação eficaz, a gente tem que entender mais ou menos aquilo que vai falar com o cliente. A gente não pode chegar e falar de todo jeito. Né? Mas pode ser que o cliente saia um pouquinho ali do nosso script, mas tem como a gente voltar quando a gente está dominando ele. Entendeu? Então o script serve para a gente ter uma base ali de fazer uma comunicação eficaz. A mesma coisa é a objeção. O cliente vai levantar uma objeção. O outro escritório tem esse tipo de serviço que vocês não têm, por exemplo. E aí, como é que eu vou rebater essa objeção? Aí eu já está lá, já escrito, né, a objeção. Quando a objeção já está escrita, eu já sei o que é que eu vou falar. Vou falar isso, 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 isso. Então é a comunicação eficaz. Já tenho um processo antes de eu falar com o cliente, entendeu? Outro ponto da comunicação eficaz é os cases de sucesso. A gente vai falar de alguns, outros estão no site, a gente também cada vez mais tem soltado no Instagram. Os cases de sucesso. Os cases de sucesso é importante para também a gente se comunicar efetivamente. É o gatilho da prova, é um dos gatilhos mais fortes. Então, eu provo que eu já trabalhei naquele caso. Então, qual é mais forte? O advogado ter mestrado ou doutorado, ele ter um caso que ele já resolveu. Um caso é mais forte do que ele ter mestrado ou doutorado. Porque valida o cliente, não, ele já resolveu, ele já ganhou esse caso. Caso de sucesso. Entendeu? Então, é um gatilho. Lógico que você ter um mestrado e você ter um doutorado é o gatilho da autoridade. Mas o gatilho da prova, ele ainda é mais forte do que o da autoridade em alguns casos. Por quê? Porque você mostrou que naquele caso específico você já fez. Então, teoricamente, ele quebra muito mais objeções. Os dois gatilhos são importantes, tá? Mas eu acredito que o da prova, ele quebra mais objeções. Ele é muito importante para isso. Está curtindo o vídeo? Inscreva-se no canal e aproveite os próximos conteúdos. Deixe seu like e comente. Sua participação ela é essencial. Agora vamos voltar para o vídeo. E o da prova ele gera autoridade. Ainda tem isso, né? Porque quando você vai ganhando, você vai gerando uma autoridade. O cara, ele é especialista nisso. Entendeu? Você vai ganhando, vai gerando autoridade. Tem competência. Porque uma coisa é você ter um mestrado ou doutorado, porque você vai entender, o cara vai entender. Não, o cara, se você parar para observar, ele vai lecionar. O mestrado é relacionado a ensinar determinada área, não está para advocacia. Então, se o advogado ele já resolveu vários casos igual aquele, o cliente vai dar prioridade a quem ele já conhece e resolveu várias ações iguais.
O outro ele pode ter até o título, um título específico, mas qual foi que ele resolveu? Não tem certeza. Não dá aquela garantia. E quando tem um cliente que fala, ainda é melhor ainda. Ainda é a prova, com a prova social com a autoridade. Aí entra tudo junto. Aí é mais forte ainda. E por último, monitoramento e avaliação. Então, os indicadores aí de desempenho para a venda de serviço jurídico, né? E a gente também fazer o ajuste das estratégias e táticas nessa questão de monitoramento e avaliação. Então, tudo isso está dentro do planejamento. Então, vê quantas coisas está dentro do planejamento. Aqui no planejamento, a gente vai dizer tudo que a gente vai fazer na nossa operação, né? Então, por isso que é muito importante. E aí entra a próxima questão. A venda, ela é uma ciência? E aí? A venda é uma ciência? Sim, então, você vê, a venda ela está ligada muito, né, em relação à persuasão e até o uso de gatilhos, dessas técnicas com talento, né? O filho, na hora que eu vou aplicar a persuasão, na hora que eu vou aplicar o gatilho, tem esse filho, né? Mas tá na arte. Mas a venda é um processo. Entendeu? Então, a venda você não faz uma única vez, num único dia. Muitas vezes ela está mais ligada ao processo do que a um ato. Então, como eu disse, mais de 90% dos casos você vende após o segundo contato. E é isso aí. Então, se precisa de um processo, é a ciência nesse sentido. Entendeu? Então, é a ciência. Então, o vendedor que tem muito talento, consultor, que tem muito talento, se ele conseguir pegar esse talento dele e aplicar o processo, ele vai vender muito mais. Quando o vendedor tem esses dois, ele devolve. Mas se ele tiver só processo, ele vai vender muito também. Entendeu? Agora, se ele tiver só talento, aí ele vai perder muita oportunidade. Então, o vendedor que não tem tanto talento, mas é aplicado, é organizado, segue os processos, geralmente ele vende bem. Entendeu? Vende bem. E às vezes ele vende mais do que quem tem talento. Teve um período aqui no escritório que entrou uma pessoa que ela seguia os processos. E aí teve um momento que era legal, era adequado para a gente falar de 4 em 4 dias. E a gente criou a regra dos 4 para determinado tipo de ação. E o que era? A gente falava um dia, daqui a 4 dias a gente voltava a falar. E 4 dias a gente voltava, e sempre com um discurso novo, com uma coisa nova. Como eu falei para vocês. Primeiro, a gente entra em contato com uma coisa, segundo, a gente manda mensagem, terceiro, a gente marca reunião de fechamento, 4. Então sempre tinha alguma coisa. E tinha outro, ela seguia. E tinha outro que ele falava para ele ficar encantado, primeira vez. Dizia que queria e tal, ela vai ficar encantadíssima. Só que ele não falava mais com esse cliente. E aí todo dia chegava, convenci 10 caras, não ia lá. Cadê? No final do mês não tinha. Ele não voltava a falar com o cliente. Ele não tinha um fluxo, não seguia a regra, no caso a regra dos 4, né? Então, tem que ter um fluxo, tem que ter um processo. Tem que ter acompanhamento. Não existe cliente ou prospecto sem acompanhamento. Todo cliente que entra aqui tem acompanhamento, todo prospecto que tem interesse tem acompanhamento. Então, tem que ter um compromisso. Para todo lead, tem que ter um compromisso. Entrou, prospecto tem que ter um compromisso até a tarefa, ou ele descartar. Não conseguiu fechar, descarta. Ou o compromisso aberto, falando com ele. Entendeu? Isso é plano de ação, né? Isso.